Fala pessoal, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo no nosso podcast Pode Desbravar, o podcast do Movimento Mulheres Desbravadoras. Se você ainda não faz parte, tá perdendo, é um movimento gratuito para ajudar você, mulher empreendedora ou que quer empreender. Segue lá, Mulheres Desbravadoras Oficial, o link tá na bio, gente, super fácil acesso. E hoje eu tô com uma profissional, uma mulher ela é desbravadora pra caramba, viu? Então, ó, vamos conhecer ela que é biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal, atua na área de estética desde 2011, fundadora da BM Estética, se destaca por desenvolver planejamentos estéticos personalizados, que é o que a gente precisa, né, gente? Ela une naturalidade, amor, técnica e autoestima. E em 2023, ó, presta atenção, ela desenvolveu sua própria técnica de harmonização glútea em sessão única, consolidando seu posicionamento como referência em estética avançada. Porque o seu trabalho, gente, vai além dos procedimentos. Ela acredita que a estética é uma ferramenta de transformação da confiança, identidade e posicionamento feminino. Ai, eu amo! Obrigada, Beatriz Martins. Obrigada, Bia, por você aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. É uma grande honra, viu? Obrigada eu pelo convite. Eu fico honrada de poder estar aqui falando para tantas mulheres maravilhosas que eu sei que assistem o podcast e falar um pouquinho sobre a minha história, né? Quem sabe motive outras mulheres. Com certeza, uma história extremamente inspiradora. Então, ó, presta atenção, tá? Porque a gente vai começar aqui hablando, tá? A real do empreender, né? Você sempre quis trabalhar como você trabalha hoje? Como que você chegou até essa questão do essa é minha missão? Bom, na verdade, eu comecei em 2011, eu era bem novinha, mas eu já trabalhava com embelezamento do olhar, com design de sobrancelha, cílios na época. E eu sempre gostei da satisfação do cliente, sabe? Quando ela olhava e falava, nossa, como eu tô linda, ai, eu amei. Então, antes era uma coisa mais simples, né? Um design de sobrancelha. E aí foi crescendo isso dentro de mim e eu fui querendo fazer outras coisas para conseguir entregar outros resultados. Nossa, maravilhoso. Me conta, vamos um pouquinho lá para trás, depois eu volto pra gente falar um pouquinho da clínica hoje, né. Me conta um pouquinho da sua infância, da sua adolescência. Bom, eu morava com a minha mãe, com a minha avó e cresci, né, com elas. A minha mãe, ela não trabalhava na época, depois quando eu cresci um pouco ela começou a trabalhar e depois ela já começou logo a trabalhar na área da beleza. Como ela trabalhava na área da beleza e ela tinha que decorar algumas coisas que ela falava, eu era tipo, eu ficava ouvindo e ela treinando comigo. E aí eu já fui aprendendo e fui gostando da área, né. Que legal, nossa, como que é importante, né, gente, essa base, né, familiar e a sua mãe ela foi o primeiro pontinho ali, né, que te fez despertar para essa área de transformar, de ajudar outras pessoas, outras mulheres, né, que incrível. Fala um pouco da sua clínica hoje, né, como que você chegou, no espaço que você tá, sempre foi aquele espaço, como que funciona ali? Bom, na verdade, a minha mãe, ela não tinha uma clínica na época, e aí depois ela foi montando um espaço para ela. Eu atendi com ela até um certo período, e depois eu falei: "Não, eu vou mudar de cidade, eu vou abrir um negócio e vim para Guarulhos". Quando eu vim para cá, eu abri uma clínica, era dentro de um salão, mas era um lugar muito, muito, muito pequenininho. Eu levei os móveis da minha casa que eu tinha na época, para fazer, tipo, para guardar as coisas, e uma maca em minha mão, era isso que eu tinha. Então, eu comecei a do zero realmente, e hoje eu tenho, graças a Deus, vários aparelhos, uma estrutura bem melhor, então eu consigo entregar muito mais para os meus pacientes. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é investir em aparelhos, investir em tecnologias, para realmente entregar os melhores resultados para quem confia no meu trabalho, né. Caramba, que incrível. Tá vendo? Não tem desculpa, né, Bi? Quando a gente quer realizar algo, não importa como a gente começa, o importante é dar o primeiro passo, né? Começar. Eu fazia 5 sessões de drenagem corporal no corpo inteiro por R$ 50. Meu Eu Deus. não tinha horário, eu ficava até, tipo, meia-noite atendendo sem parar, sem parar, sem parar. Hum, E aí eu falei: "Não, eu tenho 3 meses para comprar um primeiro aparelho, para eu conseguir respirar".
e em 3 meses eu comprei o meu aparelho de depilação definitiva. Caramba, pouquíssimo tempo. É um Pouquinho. trabalho, gente, é um trabalho Cansativo. cansativo demais, né, caramba. A gente sabe que tem que jogar real, né, o empreender ele tem ônus e bônus, né. Com certeza. Obviamente, assim como o trabalho CLT, assim como o concurso, tem ônus e bônus. E essa questão que você traz é muito importante e muito impactante, né. Os sacrifícios que a gente faz pra gente conquistar aquilo que a gente quer. Isso é desbravar, né. É você começar aquilo com o que você tinha, do jeito que você tinha, sacrificar, de repente, ali, por um curto espaço de tempo, o seu tempo, até, às vezes, família, para realmente chegar no seu objetivo, né. E isso é desbravar demais, né, gente maravilhosa, né. Vamos combinar. Ó, e no meu primeiro ano eu já consegui comprar, tipo, uns 4 ou 5 aparelhos, então Caramba. eu me dediquei muito, 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 eu não saía, eu não Uhum. fazia nada, eu só trabalhava para conseguir Sim. conquistar, Ah, os aparelhos olha, para sim. facilitar meu trabalho, né. Caramba. Eu acho assim, bom, falar por mim, tá, gente? A B vai falar se tá certo. Mas eu vejo, Bi, que você tem, né? E isso é importante passar para as meninas, né? Que empreendem. Você tem uma mentalidade muito diferenciada, né? Uma mentalidade próspera, uma mentalidade de investimento, né? Eu vejo que você faz muitas mentorias, que você realmente sempre vai muito atrás de conhecimento e tudo mais, que poucas mulheres têm. Né, essa mentalidade. Você sempre teve essa mentalidade? Teve uma viradinha de chave? Então, na verdade, eu sempre tive essa Uhum. mentalidade de querer ajudar as pessoas. Hum. Sempre que eu ia fazer cursos, essas coisas, eu aprendia e já ia ajudar. Tanto que, assim, um dos primeiros cursos que eu fiz, eu fui tão proativa, assim, com as outras alunas, Sim. que eles me chamaram para trabalhar com eles. E para Caraca, mim foi maravilhoso, porque eu consegui adquirir muita experiência através desse primeiro contato que eu tive, né. total. E aí, Bi, vamos já agora, gente, vocês se preparem, hein, se preparem, porque umas curiosidades incríveis aqui que a gente vai contar e desmistificar para vocês. Porque quando eu falei, Bi, que você vinha aqui pro podcast, né, as meninas já perguntas e perguntas. Então, ó, tem umas perguntas muito interessantes, tá, pra gente hablar aqui, com você, que é o seguinte: primeiro de tudo, né, primeira coisa, eu falei, cara, eu tenho muita curiosidade, sabe o quê, Bi? Eu vou sair do script, gente, um pouquinho, porque é uma curiosidade minha pessoal agora, tá? Eu tenho muito receio de fazer harmonização, sabe? Mas o seu trabalho, ele é personalizado, né? Sim, eu sempre falo que não existe um procedimento Uhum. solto, existe um planejamento. Tá. Então, o rosto das pessoas não são iguais. Eu comecei a trabalhar com harmonização já faz um tempo também, Aham. e quando eu comecei, eu tinha medo de fazer em mim, porque eu não queria ficar igual às outras pessoas. Olha que loucura. É E uma crença que a gente tem, não é? sim. E assim, hoje você já viu meu antes e depois, né, é surreal, deu muita diferença no meu rosto, Sim, mas é por isso, porque com o tempo a gente vai adquirindo técnicas e essas técnicas vão aperfeiçoando para não ficar todo mundo entendi, igual. A gente entendi. só realmente realçar o que você tem de bonito. Caramba, que bacana. Mas assim, me conta, como tira essa crença dessas mulheres que tá assistindo agora. Como você estrutura um planejamento de harmonização facial do zero? Olha, eu sempre converso com elas, entendo o que incomoda, porque às vezes o que te incomoda não é o que me incomoda. Uhum. Muitas vezes elas chegam também só falando: "Ah, eu quero fazer só um preenchimento labial", mas isso às vezes é só a ponta do iceberg, então eu preciso realmente entender a queixa dela. Eu peço para elas me mostrarem fotos de como elas se Uhum. gostam, fotos que elas não gostam, para a gente poder estruturar aquilo ali personalizado para ela. Entendi. É bem personalizado mesmo, né, gente. E até desde o começo do podcast, né, eu ouvi muito você falando sobre a questão da autoestima, né. Então, claro que é uma coisa que você fala muito, né. Como isso se conecta com a harmonização facial na prática?
Olha, eu transformei a minha vida através da harmonização facial, porque hoje eu consigo me olhar de uma forma Uhum, diferente, eu consigo tirar fotos de uma forma diferente, eu consigo me amar de uma forma diferente. Então, eu acho que sim. isso tem tudo a ver com a harmonização facial. Uma das coisas que eu sempre falo também para as minhas pacientes é que não existe uma parte do rosto bonita. A gente precisa ter o seu rosto inteiro bonito, é uma coisa completa. Então, por isso que eu Uhum, sempre falo, procedimentos individuais são muito complicados. É muito melhor a gente olhar para o seu rosto por inteiro. sim. Sabe o que é interessante? A gente estava, em um outro podcast, a gente estava falando sobre essa questão do externo, né, porque eu estava falando assim, a gente tem que pôr o pé no chão. Tem que hablar a real, tá? Parar de tipo: "Ai, mas no o interno é importante". Sim, o interno é importante, tá, gente? Mas nós que empreendemos, né, não só nós que empreendemos, mas agora a gente tá falando para quem empreende, que é o né, a maioria dos público que tá aqui nos assistindo, e é porque quando a gente chega num evento, quando a gente vai atender uma cliente, de primeira, ela sabe se nós somos inteligentes? Ela sabe se nós temos tanta capacidade? Não, então primeira coisa se a gente é gentil, se a gente é educada, ela não sabe, né, Bi. Então como que ela vê de primeira? A primeira coisa que a pessoa olha para você é seu visual. Então, o que que a sua imagem está transmitindo? Isso que é o mais importante, a gente precisa entender o que você quer transmitir e o que Uhum, a sua imagem está transmitindo, e alinhar sim, isso em uma coisa, né, em uma coisa exato, única. exato. E isso é posicionamento, né. Isso é Também. posicionamento e assim, me conta um pouquinho que eu sou curiosa, né, gente, curiosidade. Me conta um pouquinho, porque você falou que a harmonização mudou a sua vida. Na prática, mudou, na sua empresa? Mudou seu posicionamento? Você vendeu mais? Você, mudou seus relacionamentos? Mudou a forma as atitudes das pessoas para com você, de você para com as pessoas? Essas mudanças porque mudou, né? Muda tudo, na verdade, né. Bom, quando eu não me sentia feia, sabe, Aline. Sim. Eu me sentia comum, acho, vamos dizer assim, Uhum. eu me sentia comum. E eu não gostava de tirar foto de perfil, eu não gostava muito do meu perfil, e aí eu falei: "Não, eu vou começar a fazer alguns ajustes", fiz os ajustes em mim, amei, e hoje eu posso te falar que, assim, dobrou meu faturamento. Hoje as pessoas olham pra mim, elas olham o meu antes e olham agora e falam: "Não acredito que é você. Ai, eu não que você eu quero fazer o que você fez". Às vezes elas não querem nem saber o que é, elas só querem fazer o que eu fiz, Só sabe. faz. Só faz. Então eu acho que isso muda muito realmente no que você vai entregar. Uhum. Até em outros lugares, não só na minha clínica, mas É, quando eu chego nos lugares, as pessoas me olham de uma forma diferente. Até na escola do meu filho, as pessoas me olham de uma forma diferente. caramba. Então eu acho que realmente muda tudo. E é o famoso amor próprio, né, gente? Famoso amor próprio, se você não sabe do que é isso, aqui, ó, vai pra aqui, ó, aqui é onde você tem que ir. Por quê? O amor próprio muda tudo, né, a autoconfiança, a autoestima, né, então você ajuda a trazer essa autoestima e as meninas precisam entender, meninas, que vai trazer pra você a autoconfiança. Fazer isso vai te fazer você confiar mais no seu próprio trabalho, Com você certeza, até cobrar mais pelo seu serviço, com certeza. né, porque às vezes a gente não se valoriza e às vezes, "Ai, é porque não se acha tão capaz", mas por quê? O que que tá acontecendo a fundo ali? É falta de autoestima, né, Bi? Gente, é igual quando você coloca um salto. Se você andando de chinelo, você se sente de uma forma. Se você tá andando de salto, você não se sente de outra forma, porque você se posiciona perante o mundo. A mesma coisa com a sua imagem pessoal. O que a sua imagem transmite é aquilo que você vai dizer para as pessoas o que você é. Às vezes você pode até ser muito inteligente, mas você está escondida Hum, dentro de alguma coisa, né. E é isso. E principalmente quem é empreendedora, né. Quem é empreendedora já tem que chegar no lugar mostrando para que veio, né, não pode chegar para brincadeira. exatamente, no total. Você sabe que você é uma das mulheres que eu vejo que porque todas nós temos nossos receios, Com temos cer nossos medos e tudo mais, né, não só, às vezes, uma insegurança, mas também medos, né, do que pode acontecer, a impressão é que o empreender vai dar certo, vou ter cliente, nã-nã-nã. Mas você acredito que você pôs o medo embaixo do braço e não deixou esse medo te parar, não é verdade?
Medo a gente tem de qualquer forma, né. Quando a gente é mãe, então a gente tem mais medo do que o normal. Então vai com medo mesmo. Você é mãe? Eu sou mãe, meu filho tem 6 anos, vai fazer 7 amanhã. Como é que ele chama? Pedro. Pedro, um beijo, Pedro. Ó, Mamãe vem te aqui. ama. Ah, lindo. Né, e que exemplo você tá em casa, hein, Pedro? Ó, vai se quiser virar um empreendedor, vai virar um empresário com esse exemplo aí, hein. Nossa, eu já faço ele já tem Já metas hoje em em dia meu casa, dinheirinho, já, né, compra as coisinhas, educando desde top pequeno. demais. E, assim, a gente tem muitas mães no grupo. Como que foi toda essa questão de desbravar como você desbravou, junto com maternidade? Caótico, né, na verdade, Eu porque gosto quando habla assim, né, gente, porque habla real, entendeu? Habla mesmo, amiga. foi caótico, porque a minha mãe não mora aqui, Hum, o pai do Pedro não é muito presente, a família do pai do Pedro também não é daqui, então eu era sozinha. assim. Então imagina, né, não é fácil. Mas assim, graças a Deus eu coloquei o Pedro numa escola que ele se deu super bem, as tias da escola são maravilhosas, inclusive eu roubei uma para Hum. trabalhar comigo. Ah, maravilhosa. E e é isso, assim, deu tudo certo. Às vezes eu tinha que Que remanejar legal. alguma coisa, mas eu sempre fiz tudo pensando que eu quero proporcionar coisas boas Uhum. pra ele, e aí o medo vai embora, né, porque não tem medo maior do que você decepcionar seu próprio filho. Caramba, que lindo, que lindo. E é verdade, tem essa questão também que você mudou de cidade, né, você era de onde? De Campinas, De Campinas. perto. Eu Não, atendo mas lá até não é hoje. tão perto, eu saí de São Paulo pra vir pra cá, então é mais É, perto, é mais longinho Campinas. 100 km. Tipo assim, você literalmente veio desbravar outra cidade. É, na Não é verdade eu morava fácil. aqui antes. Você morava aqui, foi pra lá. Morei Hã. aqui, aí com 15 anos eu fui pra lá, Ah, tá. e aí depois, quando eu tinha 18, eu voltei pra cá, vim Ah, morar sozinha. entendi. Não conhecia, né, a cidade toda, né, não tinha É, tanto apoio, tanta base assim aqui, né. eu não tinha Mas, base né, familiar, porque minha mãe é, morava lá, né. sim, Então acabava que eu ficava meio sozinha, sim. mas minha mãe sempre se fez Mas foi pra presente, cima, sempre é deu isso um aí. jeito de estar perto de mim, e eu fui pra cima. Maravilhosa, arrasou. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, principalmente na sua bio, é essa técnica que você desenvolveu. Então você desenvolveu uma técnica de harmonização glútea, né, que, gente, eu não conhecia, harmonização glútea, né, então muito curioso. Com resultado em uma única sessão, né. Como que surgiu esse método próprio, assim, seu, né, e quais são os desafios que você enfrentou? Bom, eu comecei a desenvolver essa técnica porque eu comecei a trabalhar com emagrecimento, as pessoas emagreciam. Quando a gente perde gordura, infelizmente, não é só do lugar que a gente quer, a gente perde gordura de toda a região corporal, do rosto e principalmente do glúteo. Hum, Então, uma das queixas das minhas pacientes era: nossa, eu emagreci, mas agora tô sem bumbum. caramba. Então, aí elas faziam corrente, alguns procedimentos mais básicos que às vezes elas faziam 10, 20 sessões e tinham um Hum, resultado muito pequeno. Aí eu falei: "Não, eu vou começar a estudar e vou bolar uma técnica, porque se a gente volumiza o rosto, por que que a gente não pode volumizar o corpo?". E aí comecei a fazer alguns estudos, algumas pesquisas, e aí eu desenvolvi o Butt Power Harmony, que é a minha técnica de harmonização glútea, uhum. onde você faz o procedimento e já sai com o bumbum pronto, redondinho, empinadinho, na hora. Caramba, gente, que sensacional, maravilhoso. E assim, ó, agora vamos pra polêmica? Que eu gosto de polêmica, senão eu nem vinha gravar podcast, gente. Porque assim, Bi, vamos falar a real aqui, tá? Vou até trazer um exemplo meu pra te dar. Eu fazia cabelo num lugar, vou topar ninguém, tá? Fazia cabelo num lugar e assim, pagava um valor X. Aí eu conheci, tipo, um outro lugar assim, né? E era um valor Y, que era metade da metade do que eu pagava. E aí eu fui, né? A espertona. Acabou comigo. Acabou comigo. Eu não queria sair de casa. Eu, Não tem eu, nada eu eu pior, né. voltei no dia seguinte, assim, e falei: faz milagre, me salva. E aí já não era o valor X que eu pagava antes, já era X mais um tanto para recuperar, entendeu? Então, assim, ou seja,
Aquela frase que a gente não leva a sério, às vezes nem sempre, mas às vezes barato sai caro. E aí, vou entrar na questão da clínica. Muitas pessoas assim: "Ai, mas é caro, eu não sei o quê". Primeiro que não existe caro, né, gente, você não pode pagar. Segundo não, eu abro. Segundo que, agora habla gata, como escolher uma clínica além do preço? Porque eu não quero que as meninas pensem assim, primeiro, que não vamos lá, primeiro, que não é para elas. Sim. Que elas não podem, que é só para mulher rica, que é só para mulher que já é bem-sucedida e nã-nã-nã, né. E segundo, que elas precisam valorizar e entender tudo que uma clínica proporciona, né, que é uma clínica incrível, gente, pra escolher além do preço, né, é questão de valor, né. Conta pra gente, habla tudo, Bom, primeiro que você já falou habla tudo, né. tudo, habla tudo. Quando a pessoa tá com cara de rica, é porque ela fez a escolha no lugar certo. Uhum, Às vezes não é porque ela é rica financeiramente, uhum, mas porque ela está se posicionando como. E aí uhum, o rosto dela já está dizendo isso. Quando as pessoas mandam mensagem na clínica perguntando por preço, eu costumo explicar para elas, na verdade, né, que não é preço, é valor, é o profissional que você está escolhendo, é a técnica que você está escolhendo. Tem muitas clínicas que fazem sim preço muito, muito, muito barato, mas às vezes é de se desconfiar, né. Eu sempre brinco, eu fiz até um vídeo esses dias, que era um Tang num litro de suco e um Tang em um copo. É a mesma coisa o botox. A gente pode fazer ele hiperdiluído para entregar para várias pessoas e fazer um valor acessível, ou eu posso fazer um concentrado, onde você vai ter uma durabilidade melhor, onde você vai ter uma entrega de resultado melhor. Então é tudo isso, tudo conta. Conta o planejamento que a pessoa vai realizar no seu rosto. Não é só você chegar lá e falar: "Eu quero um preenchimento labial". Não, eu olho para o rosto por completo. Tanto, por exemplo, quando a pessoa quer fazer um botox, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa, às vezes, fazer outros procedimentos, porque é uhum. como se fosse, sei lá, jogar um copo de água no deserto. Precisa estar com a pele hidratada. Então, hoje, lá na clínica, eu tenho um scanner facial, inclusive eu sou a primeira clínica de Guarulhos Ai, que chique, amei. a ter um Já quero, scanner amei. facial. Você está Hã. convidada para ir lá. E A aí? pessoa coloca o rosto dela lá Tá. e com esse scanner vai falar tudo, nível de água, nível de oleosidade, nível de colágeno, os produtos que você vai usar em casa, vai te entregar tudo. Então não é Uhum. sobre o preço, né, é sobre o atendimento que você vai ter. E assim, quando a pessoa entende que você tá lidando com o rosto dela, ela não vai escolher preço, ela vai escolher o melhor para ela, porque ninguém vai mexer no rosto procurando mais barato, né, vai mexer no rosto procurando o melhor. Caramba, gente. Tomou essa lapada? Você que tá assistindo, obrigada de nada, tá, gente? Tem Vai, coisa que dá para por economizar, né, mas favor, tem coisa né? que não. Por favor, né? Conheça a Bia e, né, depois agradece. Bi, trabalhar com autoestima, acredito que é uma missão, né? É uma missão. Nem toda missão é 100% rosas, 100% flores, né, a gente sabe disso, quem tá nos assistindo, quem empreende sabe, né. Mas quando a gente acha realmente o que a gente ama, não dá pra voltar atrás, né, Bi. Não Independente dá. do que aconteça, independente do que falem, né, dos nãos que às vezes que a gente recebe, né. Não sempre vai ter, gente, É, sempre. não agrada Tanto todo mundo, não né. dá para agradar todo mundo, né, nem Jesus agradou a todos, imagine nós, meros mortais. Mas, assim, não pode perder a fé. Se você acredita que aquilo é o que vai ser para sua vida, você tem que seguir em Uhum. frente e você tem que ir de garra forças e garras para dar certo. Às vezes a gente trabalha para a empresa de alguém e a gente já dá o nosso melhor, imagina quando é pra gente. Ai, arrasou demais. Conta um pouquinho, tem outros serviços na clínica também? Temos vários serviços, na É verdade. facial, corporal? É, eu trabalho com harmonização facial,
com harmonização corporal e com emagrecimento e Uhum. depilação a laser. Então eu tenho Ah, procedimentos mais básicos, onde, por exemplo, microagulhamento, radiofrequência, modeladora, drenagem, que são os procedimentos mais tá, básicos da minha linha, da minha clínica, tá? tá. E os procedimentos mais avançados, que aí Bacana. são os emagrecimentos, os Sim. preenchedores, tanto preenchimento facial quanto preenchimento corporal. A gente faz até alta definição, tanquinho no abdômen, fazemos de tudo. Gente, meu Deus. Amiga, eu tenho jeito, amiga? Tem salvação? Porque às Eu vezes eu tô acho que não querendo tem. te dar um Você jeito. quer me dar uma salvação, né? Não quer, cara. Ai, maravilhosa demais. E uma coisa muito interessante, também que eu achei, é que dependendo do procedimento, né, que às vezes precisa de mais pessoas e tal, você tem equipe multidisciplinar também, né? Isso, Isso é eu tenho médico na grande clínica. diferencial. É. Sim, eu tenho médico na clínica, eu tenho outra biomédica, então a gente tem parceria com nutricionista, então tudo é multidisciplinar. A gente vai te encaminhando para o que for necessário. Até psicóloga eu tenho na equipe, porque às vezes tá lá dentro, né? É muito isso, né? Às vezes não, várias vezes. Não, várias vezes, várias vezes. Teve um podcast que eu estava falando com uma nutri, né, e ela trabalha com PNL também. E eu falei: "Cara, que sensacional", porque no fundo a mentalidade é tudo, né, a mentalidade é tudo. Ah, inclusive, gente, abra a sua mente, entendeu, porque às vezes você não se acha merecedora de ter o trabalho da Bia, sabe. Às vezes você não se acha merecedora de evoluir, merecedora de ser uma pessoa, de se achar mais bonita, né, e de se cuidar mais, né, cuidar do seu rosto, do seu corpo. E não é assim, né, mas é óbvio que sozinha não dá. E que bom que a gente tem profissionais como você para nos ajudar, né, para Obrigada. transformar a nossa vida, ser agente de transformação, né, amiga. E, assim, gente, não é independente de religião e tal, né, eu acho que, nós somos instrumentos, né, de Deus na vida das pessoas. Quando a gente acha o chamado da nossa vida de: "Nossa, realmente isso faz sentido, esse o caminho, faz sentido", é tudo de bom, né. Com certeza. Então, cara, ai, gente, pede aí pra ela voltar, que eu quero, assim, ficar um ano falando com a Bia aqui, porque é muito gostoso, muito interessante, né. Desmistificou várias coisas aí pra vocês, pra mim também, tenho certeza. Bi, pra gente fechar aqui, se você pudesse, falar pra empreendedora que tá nos assistindo aqui, ó, algum recado, uma frase que você leva, enfim, uma mensagem, qual seria essa mensagem? Que no final não é sobre um procedimento, né, é sobre você se olhar no espelho, se reconhecer e você saber que você é capaz. Então, não tenha dúvidas de que você consegue, é só você depositar toda a confiança que você tem em você mesmo. Arrasou, amei, gente, maravilhosa. Sigam a Bi lá no Instagram, né, doutora Beatriz, né, DRA DRA Beatriz Beatriz ponto Martins. ponto Martins. Arrasou, vai estar no nosso YouTube, vai estar no nosso Instagram, tá bom? Aguardem aí e já quero mês que vem ela de novo, hein, gente, será que ela topa? Porque parte 2 vai ser muito legal também. Bia, gratidão. Obrigada por tudo que você faz pelas mulheres. Parabéns pela sua missão. Você é incrível. Você é desbravadora com D maiúsculo, tá? Te admiro demais. O que você precisar do Desbrava. Obrigada por toda a parceria, por confiar no movimento, por acreditar no movimento, né? Eu sou muito grata a quem tem amor pelo movimento também, né? Que entende essa missão de que a mulher pode impulsionar outra mulher, né? Que é Com o que uma certeza. mulher pode ajudar outra mulher, né, e assim o mundo vai ser muito melhor. Então, gratidão, viu. Eu que te agradeço, inclusive eu quero deixar um recado também para vocês que estão nos Desbrava, aproveitem essa mulher, gente, porque às vezes vocês estão lá e vocês não aproveitam o máximo que vocês podem, e isso aqui vale ouro. Ai, amém, amiga, obrigada. É isso, é aproveitar, né, é gratuito, gente, aproveita tudo que a gente traz de forma gratuita também, mas tenham também essa mentalidade que a Bia tem, que é a mentalidade de investir no seu conhecimento, investir em você mesma, ali na clínica da Bia, tá, porque é isso que vai te trazer também muito essa questão. Olha o sucesso dessa mulher, né, gente. Então, ó, só vai junto, que é tiro certo, combinado? Então, ó, aguardamos você lá na clínica da Bia, hein. Aguardo Obrigada, meu vocês. amor. Gente,
Fiquem com Deus, até o próximo podcast. Beijo, tchau, tchau.